Olá a todos, o meu nome é José. Eu moro em Campinas, São Paulo. Eu quero relatar uma experiência que aconteceu na década de 80, precisamente no ano de 1983. Eu sou natural de Sergipe e tinha me mudado para São Paulo. De início, eu me mudei para Ribeirão Preto. O meu irmão já havia se mudado há uns 5 anos antes, junto com a sua esposa. Então eu resolvi ir morar com eles por um tempo. Já fazia 3 anos que eu estava morando em Ribeirão Preto quando eu tive uma experiência sobrenatural macabra. Bem, naquela época eu deveria ter os meus 22 anos, não me lembro exatamente. Quando eu cheguei em Ribeirão Preto, eu consegui um trabalho em um setor de limpeza, trabalhando para uma escola. Era um trabalho perfeito. Eu trabalhava só de segunda a sexta, das 8 às 5 horas da tarde. Basicamente, eu só ajudava o meu irmão em algumas despesas e no aluguel. E eu tinha dinheiro sobrando para comprar algumas coisas que eu necessitava. Eu economizei e comprei uma moto. Eu ia trabalhar nessa moto todos os dias. Mas, por infelicidade, eu acabei quebrando a transmissão da moto. E eu tive que ficar umas 2 semanas a pé. Eu me lembro que uma das minhas rotinas era, às vezes, nas sextas-feiras ou nos domingos, eu ir à missa. Era um costume que eu tinha desde que eu morava em Sergipe. Pois bem, era a época de Quaresma. E eu me lembro que eu cheguei do trabalho, tomei um banho e descansei um pouco. Eu comentei com o meu irmão e a minha cunhada que eu iria para a missa. Eu me lembro que antes de sair, a minha cunhada disse: "Olha, é melhor você tomar cuidado, pois estamos na época de Quaresma. E não é muito bom ficar na rua até altas horas da noite." Eu e meu irmão achamos engraçado, dissemos que isso é coisa do interior. Nós estávamos na cidade. Mas eu não dei muita importância para aquilo. Então eu fui para a missa. Eu fui a pé. Eu caminhei mais ou menos uns 2 quilômetros até chegar na igreja. Quando eu estava na missa, eu acabei reconhecendo um grande amigo meu que estava lá, que também era de Sergipe. Ele se chama Humberto. Quando nos vimos, ficamos um bom tempo ali conversando. E ele me convidou para jantar na sua casa após a missa. E assim fizemos. Ele disse que estava morando junto com a sua tia. E por sorte, ou talvez azar naquela noite, a sua tia estava preparando um mocotó delicioso. E fazia muito tempo que eu não comia mocotó. Assim que, quando saímos da missa, nós fomos para a sua casa. Isso já era por volta das 8 horas da noite. Então, quando chegamos na casa dele, ficamos um bom tempo conversando. Naquela época não tinha celulares. E não tinha como eu avisar o meu irmão que eu chegaria tarde. Além do mais, eu tinha uma cópia da chave. E comemos aquele mocotó delicioso. Além do mais, estava frio naquela época. Quando finalmente eu me dei conta, já era quase 1 hora da madrugada. Ficamos muito tempo conversando, mas fazia um bom tempo que eu não via ele. Ficamos muito felizes. E eu resolvi voltar para casa caminhando. Eu me lembro que, para cortar caminho e chegar um pouco mais rápido em casa, eu passei por uma zona onde havia um cemitério. Eu me lembro que eu contornei a quadra desse cemitério e entrei em uma rua onde havia o muro de trás do cemitério e do outro lado havia um muro de uma escola. Eu estava ali caminhando. A rua não estava muito bem iluminada. Foi quando, de repente, ao longe, bem no fim da quadra, eu vejo que algo pulou de dentro do cemitério para a rua. Aquilo começou a trotar na minha direção. Eu pensava ser um cachorro grande. Mas, à medida que aquilo se aproximava, eu comecei a perceber que não era bem um animal ou um tipo de cachorro. Foi quando eu fiquei paralisado de medo, quando eu vi o que estava na minha frente, vindo na minha direção.
Havia um tipo de cachorro, digamos assim, só que totalmente deformado, com as patas traseiras longas, meio que quebradas, e a traseira mais alta do que a sua dianteira. Aquele tipo de animal parecia andar sobre os cotovelos e trotava como se fosse um cavalo. Eu fiquei tão espantado vendo aquilo que eu fiquei sem reação. Eu fiquei parado vendo aquilo. E sinceramente, eu fiquei esperando a minha morte, pois eu sabia que aquela coisa iria me matar. Porém, não foi isso bem que aconteceu. Aquela coisa começou a vir na minha direção me encarando, mas não tentou se aproximar de mim. Eu fiquei parado, e aquela coisa ficou olhando dentro dos meus olhos, com os seus olhos amarelos brilhantes. À medida que ele caminhava, ele vinha me encarando. Ele não tirava os olhos de mim, mesmo estando em movimento, e eu também não tirava os olhos daquela coisa. Aquela coisa passou por mim ao meu lado, mais ou menos 1 metro de distância, e eu só girava o meu corpo, acompanhando o movimento daquele animal. Eu tentava não dar as costas para ele, com medo de ele me atacar, e ele também, passando por mim, girava a cabeça, mantendo seus olhos firmes em mim. Foi então que eu me lembrei das histórias que eu escutava lá em Sergipe dos lobisomens. Aquilo era um lobisomem. Eu fiquei olhando aquela coisa tomar distância, até que dobrou a esquina e sumiu. Eu estou falando de estar em plena cidade e ver aquela coisa. Algo que eu pensava que só existia em interiores, roça, fazenda, lugares desse tipo. Eu fiquei tentando assimilar as coisas até que eu voltei a mim e saí correndo, e só parei quando cheguei em casa. Bem, no outro dia eu contei para o meu irmão o que aconteceu. Ele não duvidou e acreditou em mim, pois ele também escutava muitas histórias dos meus avós, do meu pai, lá em Sergipe. E ele me deu uma bronca e falou para eu não sair tão tarde e ficar na rua em época de quaresma. Ele ficou incrédulo ao mesmo tempo ao saber que existem lobisomens em cidades. Ele ficou com muito medo e procurava trancar todas as portas e janelas quando já era 9 horas da noite. Eu tenho uma teoria de que aquele bicho não me atacou, pois eu me lembrei que na missa o padre ele deu como um banho de água benta nos fiéis. E eu tomei um pouco de água benta em minha cabeça. Eu acho que aquele lobisomem não me atacou, pois ele viu que eu estava meio que ungido de água benta. Então não resolveu fazer nada. Bem, esse é o meu relato. Eu espero que tenham gostado. Tenha uma ótima noite. Se você chegou até o final desse vídeo, eu agradeço pela sua audiência. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sino de notificações para sempre ser avisado quando tiver vídeos novos aqui no Relatos do Frank. Se você tem alguma experiência ou conhece alguém que teve alguma experiência sobrenatural e deseja contar aqui no canal, envie para o endereço de e-mail que está aparecendo aqui na tela. Sugiro também que você veja outros vídeos aqui do Relatos do Frank. Você fazendo isso, você ajuda o canal a crescer e mais pessoas irão conhecer o Relatos do Frank. Forte abraço a todos.